Amanhã, sábado, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Nacional da Reciclagem. Reaproveitar o lixo, além de contribuir com a preservação ambiental, também gera emprego e renda. A data é também para refletir sobre o que fazemos hoje com o nosso planeta e como será nosso futuro. Por dia, cada pessoa no mundo descarta cerca de 1,2 kg de lixo, o que dá 1 bilhão e 400 milhões de toneladas por ano. E segundo a ONU, até 2050, o lixo no planeta pode chegar a 4 bilhões de toneladas por ano, produzidos por 9 bilhões de habitantes. E o que mais preocupa é o descarte, porque tudo isso pode ir parar em mares, rios, florestas, gerando extinção de animais e plantas, além da poluição da água e de recursos naturais. Uma forma de resolver essa questão é a reciclagem. Apesar de ser um tema muito falado, ainda não é colocado em prática de forma expressiva. Estudos do Fundo Mundial para a Natureza mostram que apenas 9% do lixo mundial é reaproveitado. E aqui no Brasil, esse número é ainda menor, apenas 3%. Especialistas ressaltam que esses índices deixam claro que a sociedade ainda não entendeu que, além de ser um problema ambiental, o lixo pode ser fonte de emprego e renda. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, se fosse feita a reciclagem adequada do lixo, o Brasil poderia lucrar 14 bilhões de reais por ano. A cooperativa de reciclagem no Distrito Federal é um exemplo do que pode ser feito com o lixo. Por aqui, por mês, são separadas 500 toneladas de rejeitos que vão ser reaproveitados em indústrias, o que rende um salário de R$ 1.700 para cada um dos 250 catadores que trabalham no projeto. A primeira etapa é o recolhimento do lixo, nas ruas do Distrito Federal. Esse lixo, essas coletas vêm aqui para os galpões que estão alojados aqui, e aqui é feita a segunda etapa do processo, que é a triagem de todo o material, o que é reciclável e o que é rejeito, Então, assim, a gente tenta ter um maior aproveitamento da triagem de todo esse material. Daqui, esse material já sai fardado, que aí já é mandado diretamente para as indústrias, no caso, Outra forma de reciclar é na construção civil. Este café, que fica na Universidade de Brasília, tem mesas feitas de concreto e vidro e paredes de serragem e cimento. A construção civil sempre chamou muito minha atenção, porque é a geradora de 50% dos resíduos urbanos, em média, E também consumidora de grande parte, mais de 50% dos recursos que são retirados da natureza. O Café das Letras na UNB, por exemplo, foi um projeto que eu fiz na década de 90, em que a gente aproveitou cacos de vidro para fazer as mesas, ao invés de buscar granito, que era tinha uma origem na natureza. Então, aproveitar esses resíduos com grafismos, serragem de madeira colorida. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. Qualquer pessoa pode ajudar a preservar o meio ambiente, seja economizando água e energia ou com atitudes simples na hora de descartar o lixo. A gente pode começar em casa já separando o nosso lixo orgânico do nosso lixo seco. Algumas pessoas ainda separam melhor ainda o lixo seco, que é aquele lixo onde vai ter sacos, papéis, metais e outras formas de materiais que não são decompostos naturalmente. A importância da reciclagem está em ser a nossa última opção antes de jogar algo fora, vamos dizer assim. Então, reciclar, quando a gente recicla, a gente está pegando aquele lixo, uma coisa que a gente descartaria diretamente em alguma lixeira e iria para algum aterro sanitário, estamos fazendo ele virar uma matéria-prima para um novo produto. O dia da reciclagem nada mais é do que um dia para a gente lembrar que não existe um fora, mas também que o lixo de um pode ser o luxo de outro. Excelente reflexão. Bom, para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com a analista ambiental aposentada do IBAMA, a Jacimara Machado. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela.
Bom, falando sobre essa temática, né, de descarte adequado, política nacional de resíduos sólidos, nós já temos há mais de 10 anos uma lei, eu estou me referindo a 12.305, que institui essa política, ela é de 2010, mas ainda precisamos avançar e muito, né? Legislação não falta, o que a gente precisa fazer? É uma pergunta, a resposta é complexa, né, Jacimara? Eu acredito que, como você disse, essa lei já tem 10 anos e eu acho que ainda falta muito a ser feito, né? Já existe muita consciência, as pessoas já sabem o que tem que ser feito, mas existe ainda uma ação muito acanhada. É claro que existem vários desafios em relação a colocar em prática essa lei, e uma delas que eu gostaria de citar é a questão da responsabilidade compartilhada. Hoje, no momento em que você tem um custo maior em relação ao transporte dos resíduos de grande porte, você tem um custo. E quando você tem esse custo, já mexe no bolso das pessoas. E aí você tem um entrave muito grande para fazer com que o resíduo retorne, esse resíduo de grande porte retorne, vamos dizer, para a indústria de reciclagem. Então, eu me refiro aí a geladeira, fogão, sofá, esses itens de grande porte, não os resíduos domésticos, os resíduos de grande porte, eletrodomésticos e etc. Então, eu vejo aí um entrave bastante grande. No que compete, por exemplo, aos municípios, eu vejo uma dificuldade muito grande dos municípios em colocarem em prática, primeiro em fazerem os seus planos de gestão de resíduos, né? Principalmente por causa de uma falta, digamos assim, de conhecimento, muitas vezes, de recurso e de gente para colocar em prática os planos de gestão de resíduos, né? Então, hoje existe uma precariedade muito grande na maioria dos municípios brasileiros. Os grandes municípios hoje já conseguem fazer tirar do papel, digamos assim, essa lei e essa responsabilidade dos planos de gestão. Então, é uma dificuldade que eu vejo, um grande desafio em relação aos municípios. Vejo também uma falta de metas a serem colocadas aos prefeitos, né? Ou também aos responsáveis por colocarem os produtos no mercado, né? As indústrias, o comércio. Eu acho que falta ainda essa responsabilização por parte dessas entidades, desses atores, né, que fazem parte dessa cadeia. E, finalmente, falta um pouco ainda como eu vou dizer, uma padronização para que a gente consiga medir realmente o que é que se gera em termos de Brasil. Hoje, cada município ou cada cidade faz a sua gravimetria ou mede, digamos assim, quanto gera de forma diferente. Isso dificulta, muitas vezes, a gente ter uma ideia do quanto se gera em termos de resíduos, e aí eu estou falando em todos os tipos de resíduos, de um número nacional. Jacimara, então, acho que ainda falta... Nós estamos, como um todo, assim, o Brasil está atrasado no que se refere à reciclagem, né? Mas a gente está falando de emprego e renda. Potencializar, fomentar ações para alavancar a reciclagem no Brasil é também trazer impactos positivos à economia, à geração de empregos, né? Não tenha dúvida. Como já disse na reportagem anterior, toda vez que se recicla, você gera emprego, você ganha na economia, você consegue, digamos, explorar menos os recursos naturais e ganhar. A reciclagem sempre foi, digamos assim, no mundo inteiro, houve ganhos, né? Então, não tenha dúvida que ela deve ser estimulada, né, do ponto de vista econômico. E isso deve ser feito para qualquer tipo de resíduo, não só o resíduo doméstico, que é o mais tradicional, mas também o resíduo dos grandes itens, né? Principalmente aqueles que retiram da natureza metais, enfim,
essa gama de produtos que nós usamos no dia a dia. Bom, o cidadão sozinho não consegue mudar totalmente o cenário, porque todos os atores envolvidos, a gente já falou aqui, cada um precisa fazer a sua parte, né? Mas nessa data, a gente chamou a atenção para o meio ambiente, o Dia Nacional da Reciclagem. É importante chamar a atenção para quem nos acompanha agora, para que cada um faça também, mesmo que seja ali devagarzinho, até que a gente mude, vai demorar, mas enfim, ter a consciência e executar também essa consciência, colocar em prática é fundamental, né? Por favor, uma palavra para a gente finalizar. Jacimara. Eu acho que a consciência, como você disse anteriormente, né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que cada cidadão brasileiro tem a sua responsabilidade em relação não só à reciclagem, mas em relação ao meio ambiente. E, naturalmente, que para qualquer tema que nós estejamos falando, as autoridades governamentais têm que dar o exemplo. Com certeza. Senão a gente não avança, né? Qualquer tipo de ação que for ter, as autoridades governamentais, a administração pública, o governo tem que dar o exemplo. Ok. Esse exemplo vem de cima. Jacimara Machado, muito obrigada pela sua participação. Excelente tarde para você. Até a próxima. Obrigada, igualmente.